queridos, amados irmãos, estamos de volta. Ontem à noite começamos a nossa conversa e destacamos bem aquele contraste quando o apóstolo Paulo fala do amor à vinda de Jesus que ele tinha e muitos irmãos daquele período tinham, e contrastamos com a realidade de um Demas, que ao invés de amar a vinda de Jesus, amou o presente século. E aí Paulo diz que ele o abandonou. E o problema maior de Demas, na verdade, não foi apenas abandonar o apóstolo, mas foi abandonar ao próprio Jesus e abandonar esse amor à sua vinda. Ontem eu citei para vocês alguns textos que são interessantes para a gente dar sequência no que vamos falar. Nós temos um desafio enorme, quando eu falo nós, a igreja desses últimos dias. Eu falei ontem que a igreja é a noiva de Cristo e Jesus, portanto, é o seu noivo. E falei ontem que esse compromisso de noivado, de forma pessoal, meu e seu com Jesus, de uma maneira geral da própria igreja com Cristo, ele se iniciou no momento em que eu e você acreditamos na pregação, nos arrependemos dos nossos pecados e fomos batizados. Esse foi o momento em que nós começamos esse relacionamento e assumimos esse compromisso, e iniciou-se aí essa relação de noivado para um casamento. Falei ontem que o noivo já provou o seu amor para com a noiva. O noivo ama a noiva, que é a igreja, e ele deseja esse casamento. Agora, o desafio é a noiva, a igreja, nós provarmos todos os dias esse amor pelo noivo e por sua volta, pelo seu retorno, que significa exatamente o grande dia do casamento. E falei ontem para vocês que nesse assumir do compromisso do noivado, da noiva, com o noivo, até chegar o dia do casamento, há um intervalo. E aqui está um ponto importante, porque nesse intervalo nós temos que deixar aguçado na nossa vida o que eu chamei ontem de senso de responsabilidade. Lembrei da parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Todas as 10 tinham a lâmpada com azeite e acesas as lâmpadas. Qual foi a grande diferença? É que, diz lá no texto, você vai conferir depois, que diz assim, tardando o noivo, na perspectiva das virgens, porque o noivo não atrasa, não tarda. Elas foram tomadas pelo sono, as 10. E de repente ouve-se uma voz, eis o noivo. As 10 acordam e as 10 tomam as suas lâmpadas. As sábias, as prudentes, tinham as lâmpadas acesas e tinham reserva de azeite. Qual foi o problema das nécias, das loucas? Tinham as lâmpadas acesas, tanto é que elas dizem para as sábias, dá-me um pouquinho do azeite de vocês, porque a nossa lâmpada está se apagando. Então você percebe que tinha. O problema é que elas não tinham azeite de reserva. Falei sobre essa passagem de Mateus, que é uma passagem que responsabiliza nós nesse intervalo. E fiz referência também, que eu achei bem interessante, ao Antigo Testamento, porque esse princípio de manutenção das lâmpadas acesas, a gente percebe, e é bem interessante, que vem desde o Antigo Testamento. Nessa parábola aparece aí esse princípio de manter as lâmpadas acesas. Lá em Êxodo 27, versículo 20 e 21, você vai perceber que o candelabro, ele deveria também manter-se aceso continuamente. Você pode dar uma lida lá. Depois você vai para Levítico, você vai perceber também, em Levítico capítulo 6, versículo 8 a 13, que o fogo do altar não poderia se apagar, ele deveria permanecer aceso continuamente. Então olha que coisa interessante.
Então esse mesmo princípio vem do Antigo Testamento. O candelabro tinha que manter-se aceso, o altar tinha que manter-se aceso. Agora a gente vem para Mateus, falando das virgens, né? E vê lá as lâmpadas que não poderiam se apagar. E aí a gente encerra esse princípio com aquele conselho apostólico, quando Paulo diz que nós não podemos ou não devemos apagar o Espírito. Então, queridos, eu quero retomar esse nosso tempo, relembrando algumas coisas que eu falei ontem, e dizendo para mim e para você, nós temos a responsabilidade, amados, nesse intervalo entre o noivado e o casamento, de manter as lâmpadas acesas. Esse cenário aqui atrás, ele é intencional, com essas lâmpadas acesas. E essa responsabilidade é da noiva, que deve seguir na sua luta diária, amando ao Senhor, amando a sua vinda, como eu falei ontem. Deve seguir fugindo da tentação de se deixar levar pela sedução desse mundo, desse século, e fugir do risco de amar o presente século. Muito bem, eu quero seguir falando com vocês de uma realidade fundamental para que nós, como noiva, continuemos amando e estejamos prontos para a vinda do noivo. Eu quero falar um pouco mais sobre noivado, esse intervalo e o casamento, que é o grande dia, que Paulo faz referência em 2 Timóteo, como nós citamos ontem. E aí eu vou fazer um paralelo com uma história do Antigo Testamento. Quero que você tome a sua Bíblia aí para a gente ler alguns textos. E nesse paralelo eu quero destacar essa realidade fundamental que precisa acontecer com a noiva, que é a igreja, para que ela esteja pronta quando o noivo chegar. Para isso, para fazer esse paralelo aí, eu vou me valer agora da tipologia bíblica. Para os mais novos que não têm conhecimento, a tipologia é um tipo especial de simbolismo. Um símbolo é algo que representa outra coisa. Ou seja, de maneira simples e resumida, um tipo nas Escrituras é uma pessoa ou coisa do Antigo Testamento que aponta para uma pessoa ou coisa do Novo Testamento. Então, eu quero que você anote aí e leia, agora ou depois, Gênesis capítulo 24. E você vai perceber que em Gênesis capítulo 24 vai aparecer aí alguns personagens, né? Podemos ver aí Abraão, Isaac, Rebeca e o servo de Abraão, que não aparece o nome dele no capítulo 24, mas há quem diga que é o Eliezer. E qual é a tipologia que eu me refiro? Essa conexão, essa comparação. Abraão, vamos colocar aqui como uma figura do pai, Deus. Isaac, o noivo, como um tipo de Jesus. Rebeca, a noiva, como um tipo da igreja. E o mordomo e servo de Abraão, um tipo do Espírito Santo. Então me permita fazer referência a essa história do Antigo Testamento para seguir falando para mim e para você da nossa realidade hoje. Um detalhe que eu quero destacar com você, que você deve perceber na leitura aí, quando estiver lendo, do servo de Abraão, que é a figura da pessoa do Espírito Santo, um detalhe que me chamou a atenção é que esse servo de Abraão, que foi enviado, olha que coisa interessante, para preparar e conduzir a noiva Rebeca até Isaac, o noivo, e me chamou a atenção quando eu estava lendo Gênesis 24, é que diz que esse servo de Abraão era o mais antigo servo da casa, que governava tudo que Abraão possuía. Ele era um servo de confiança, tinha proximidade, relacionamento, tinha unidade com Abraão.
Queridos, nesta linda história de Isaac e Rebeca que a gente conhece, a gente pode tirar uma lição importantíssima da missão desempenhada pelo mordomo, pelo servo de Abraão, como figura da missão especial da pessoa do Espírito Santo, sobretudo nesse intervalo entre o noivado, que é o que nós estamos vivendo, e o casamento. E eu gostaria de, com você agora, aí sim eu quero ler alguns textos, considerar 3 atitudes do servo de Abraão que se assemelham à pessoa do Espírito Santo e aquilo que ele está fazendo conosco nesse intervalo entre noivado e casamento para nos conduzir a noiva até o noivo, que é o Senhor Jesus. Primeira coisa que me chama a atenção, abra sua Bíblia junto comigo, em Gênesis. A gente não vai ler o capítulo todo, que a gente não tem tempo para isso, mas eu quero te falar 3 coisas bem interessantes, para depois a gente apontar para nós, para a nossa realidade. Lá no Antigo Testamento, Gênesis 24, primeira coisa, da ação do servo de Abraão, que se assemelha à pessoa do Espírito Santo e seu papel hoje comigo e com você, a noiva. Gênesis 24, versículo 34 a 38. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor Abraão, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. Aqui o servo de Abraão está conversando com a família de Rebeca, tá? Com o pai dela, irmão. E o 37 diz assim: e meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Último versículo 38. Porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Então, primeira característica interessante, ou atitude do servo de Abraão, que a gente pode conectar e fazer essa semelhança com a pessoa do Espírito Santo, é que ele não falou de si mesmo. Ele não chega lá, porque se você for ler o texto todo, você vai perceber que ele chega a dizer para Abraão, talvez pela intimidade que tinha: Abraão, mas se nós não encontrarmos na sua família, eu posso ir para determinado lugar? Abraão falou: não, eu quero que você encontre uma esposa para o meu filho Isaac, que seja da minha parentela. Então é interessante nesse texto que ele repete para a família de Rebeca a ordem que ele tinha recebido. Então a primeira coisa é essa: ele não falou de si mesmo. Aí o que é que a gente lembra? João capítulo 16, versículo 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o 14 diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Que coisa maravilhosa! O servo de Abraão, o mordomo de Abraão, não falou de si mesmo. Falou exatamente aquilo que ele ouviu de Abraão. O Espírito Santo foi enviado, de igual forma, para conduzir a noiva nesse intervalo, e ele não fala de si mesmo. Então, amados irmãos, a gente percebe aqui que o servo de Abraão, ele se ocupou em conquistar uma noiva para Isaac, o filho do seu senhor Abraão. O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, não se apresenta a si mesmo, pois o seu trabalho é revelar Cristo à igreja, revelar o noivo à igreja e fazer exatamente aquilo que ele recebeu para fazer. Esse é o primeiro aspecto nessa história do Antigo Testamento que a gente vai conectar com a nossa história como igreja. Segundo aspecto, aí a gente vai para Gênesis capítulo 24. Alguns textos eu vou ler, e aqui só o versículo 53 é suficiente
Gênesis 24, versículo 53. Diz assim: e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca, a noiva. Olha o que o servo, o mordomo de Abraão, faz. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Qual é a segunda coisa que eu quero destacar desse servo de Abraão? Essas três atitudes que ele teve, que se assemelha à pessoa do Espírito Santo. Adornou a noiva com presentes. E aí eu não vou ler, mas você pode ir então ver que esse é o trabalho do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na noiva, que é a igreja, nesse intervalo. É isso que ele está fazendo. 1 Coríntios 12, 7 a 11, você pode ler. Gálatas 5, você pode ler 22, 23. E a gente vai perceber que o servo de Abraão, tendo encontrado a noiva, adornou-a com ricos e lindos presentes. Queridos irmãos, nesse intervalo, nessa trajetória, em que nós temos o desafio de amar o Senhor e amar a sua vinda, a igreja do Senhor está sendo a cada dia adornada pelo Espírito Santo. Apocalipse, que é lindo demais, Apocalipse 19, versículos 7 a 9, olha que coisa linda, e que tem esse paralelo com essa história do Antigo Testamento. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Com que presentes? Com que enfeites? Com os presentes e os enfeites dados com os dons e o fruto do Espírito. Aí o versículo 8. Pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Último versículo 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Coisa fantástica, né? Nessa nossa trajetória, do noivado até o casamento, nesse intervalo desafiador, nós temos a pessoa do Espírito Santo que está nos adornando. A terceira atitude do servo de Abraão, que se assemelha à pessoa do Espírito Santo, Gênesis capítulo 24, versículo 58. Olha que coisa linda de novo. Se não dá para fazer essa comparação e pensar em nós, a igreja do Senhor Jesus. Gênesis 24, versículo 58 a 61. O servo de Abraão expõe tudo na mesa, os pais dela, a família dela, chamam ela, ele diz: eu tenho que conduzi-la. Quando ele diz isso, os pais, a família fala o seguinte: não, mas espera mais um tempinho. Aí o servo de Abraão fala: não, eu tenho que fazer isso agora. Aí no versículo 58 de Gênesis 24 diz assim: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Rebeca, queres ir com este homem? Olha que coisa linda. Rebeca respondeu: irei. Gente, me permita uma coisa, fazendo essa conexão. Essa resposta de Rebeca foi a resposta que eu e você um dia demos para o chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós ouvimos o Evangelho e nós falamos assim: eu quero. E aí, em cima dessa resposta proveniente de fé, nós nos arrependemos e fomos batizados. E começou o noivado. Sabe o que é que eu entendo aqui nessa resposta de Rebeca? Ela assumiu o compromisso. Eu irei. Aí versículo até 61. 19. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência
possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo, olha o servo de Abraão, tomou a Rebeca e partiu. Que o Espírito Santo nos tome, nos governe e nos conduza. Que coisa linda, a disposição de Rebeca de ir com o servo de Abraão ao encontro do noivo. Deve ser, queridos, a nossa disposição da igreja, noiva de Cristo, de ser conduzida pelo Espírito Santo até o noivo nesse intervalo que nós estamos vivendo. Portanto, amados, queridos, a realidade fundamental que precisa acontecer com a noiva, que é a igreja, para que ela ame o dia do casamento, o dia do Senhor, e esteja pronta para o encontro com o noivo, é nesse intervalo ela deixar-se guiar pelo Espírito Santo, que é quem a conduzirá ao noivo, que é quem vai revelar o noivo para ela. Que coisa linda! Vamos viajar aqui numa coisa que a Bíblia não deixa esses detalhes. Mas imagina a cena, a Rebeca dizendo assim, irei. Então, o servo de Abraão, que é a figura do Espírito Santo, então, tem a total acesso para conduzi-la. Então, toma Rebeca, olha que coisa linda, e coloca ela lá no camelo, junto com toda a comitiva, e segue caminho no deserto. Olha o intervalo, amados. Viajem comigo aqui. O ponto que ela disse irei, que é o ponto do compromisso, que foi o que nós fizemos quando nos entregamos ao Senhor. Coisa linda. E aí, quando a gente faz isso, o Espírito Santo tem a liberdade para conduzir. Enquanto a gente diz não, amados, ele não pode fazer nada, não vai invadir, né? A gente percebe essa delicadeza na pessoa do Espírito Santo e no próprio Jesus, essa delicadeza. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o Espírito Santo é delicado. Então, eu imagino que o servo de Abraão, se Rebeca dissesse ali para a família dela, ah, não vou não, meu pai, ele não ia poder fazer nada. Mas quando ela disse irei, quando você e eu, nós falamos, eu quero, aí se iniciou o compromisso, o noivado, e agora, queridos, nós estamos nessa trajetória, nesse intervalo entre o noivado e o casamento, e aí o seguinte, precisamos amar, precisamos desejar, sonhar com um grande dia. Que dia? O dia do casamento, meu Deus, vai ser um dia glorioso, vai ser um dia espetacular. Era com isso que Paulo sonhava quando ele dizia, quando ele falou que a todos quantos amam a vinda do Senhor. Que coisa linda! Me permita então aqui dar essa viajada. Imagina o servo de Abraão com Rebeca no caminho, até chegar a Isaac, o noivo, e a Abraão, o pai. Meu Deus do céu, aquela mulher se entregou inteiramente, ela não conhecia completamente aquele servo de Abraão, mas ela estava confiando no que estava acontecendo com ela. É a minha vida e a sua. A gente não precisa entender tudo. Você está entendendo o que eu estou querendo te falar? Não. Talvez agora, nesse exato momento, você esteja meio confuso, sem saber as coisas, para onde vai e o que é que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está te conduzindo. Você só precisa se entregar. Então, vamos viajar. Aí está lá no caminho, Rebeca lá no camelo, uma viagem longa, né? Deserto. Pam, pam, pam. Meu Deus do céu. Coisa fantástica. Me permita ler o final aqui da história. Aí eu parei no 61. Olha o 62. O 61 diz o seguinte: então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos, seguiram o homem. Ó, seguiram. Vamos seguir. O servo tomou a Rebeca e partiu. Vamos deixar o Espírito Santo nos tomar e conduzir. 62. Olha que coisa linda. Ora, Isaac, o noivo, oh Jesus. Já estou pregando, queria só conversar, mas já estou aqui com o coração cheio de alegria. Ora, Isaac vinha de caminho de Berlai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Olha a expectativa do noivo. Erguendo os olhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se
Você acha que só foi esse dia que ele ergueu os olhos? Sabe o que eu quero dizer? Gente, Jesus está desejando esse dia. Eu penso aqui que Isaac, aí diz assim, erguendo os olhos para o horizonte, viu e eis que vinha camelos. Eita, que o coração de Isaac disparou. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso noivo Jesus, que está sentado à destra do Pai, que é a figura, né, que Abraão representa nessa história, o noivo está desejando o grande dia, o grande dia. Então, eu penso, todos os dias que Isaac saía, ele olhava. Imagina, não é o dia ainda, mas aqui ele olha e vê a comitiva, versículo 64. Rebeca levantou os olhos. Lembra que eu falei para vocês ontem que o problema nosso, amados, quando eu falo problema nosso em tese da igreja, quando eu li Lucas que diz assim, levantai as vossas cabeças, é que às vezes a gente anda como se daqui fôssemos de cabeça baixa, olhando para aqui e às vezes se deixando levar pelo presente século. Aí no 64 diz que levantando os olhos, Rebeca, que é uma figura aí da igreja, e vendo a Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo, que é a figura do Espírito Santo. Tem que perguntar ao Espírito Santo, que é quem revela Jesus. Perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí o servo, o que é que o Espírito Santo faz conosco? Diz o seguinte, é o meu Senhor. Respondeu, oh meu Pai do céu. Gente. Coisa linda. Coisa fantástica. Portanto, queridos, a realidade fundamental que precisa acontecer com a noiva para que ela ame o dia do casamento, que eu falei para vocês isso, ela se deixar guiar pelo Espírito Santo. Gente, a gente sozinho não consegue. Por isso ele falou, olha, eu estou indo, noivo, eu estou indo, e então até o dia do casamento, nesse intervalo aí, vocês têm que esperar, mas espera aí. Como dizia um pessoal, espera ainda, eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, nesse intervalo, que vai fazer com que vocês continuem amando ao noivo e amando a sua volta. Eu quero lembrar aqui, meu amado irmão, jovem querido, quero lembrar para você 3 aspectos do poder. O servo de Abraão tinha poder. Ele foi enviado, tinha autoridade para dar aqueles presentes, para equipar a noiva, para conduzi-la. O Espírito Santo tem poder. O Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero falar rapidamente de 3 aspectos do poder do Espírito Santo na minha vida e na sua. Esse Espírito Santo que é o penhor, é a garantia. É nele que nós confiamos. Primeiro aspecto, anote aí, do poder do Espírito Santo na noiva, em mim e em você. Habitação. E eu quero dizer para você com isso que o Espírito Santo é o poder da vida de Deus em nós, dentro de nós. O Espírito Santo habita em você. Você é morada do Espírito Santo. E deixa eu dar um detalhe. Isso é dom de Deus, é presente de Deus. Então, primeiro aspecto, habitação, que é o poder da vida de Deus em nós, dentro de nós. Segundo aspecto, é o revestimento, ou seja, o poder capacitador de Deus sobre nós. O Espírito Santo é que nos capacita nessa trajetória, nesse intervalo, no deserto. Ele nos capacita para suportarmos o forte calor de dia, o frio à noite. E o terceiro aspecto é a manifestação, ou seja, o Espírito Santo é o poder miraculoso de Deus através de nós. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a operar sinais e maravilhas, a fazer proezas no nome do noivo, no nome de Jesus. Queridos irmãos, como noiva do amado, precisamos preservar nossa comunhão com aquele que nos revela o noivo. Precisamos manter a nossa lâmpada acesa. O Espírito Santo é o fogo que desce sobre nós, que nos aquece. Imagina, queridos,
fogo constantemente ardendo. Não sejamos como aquelas virgens loucas que tinham até azeite lá na lâmpada, estava queimando, mas se deixou levar pelo presente século, fazendo uma conexão aí, deixou de amar a vinda do Senhor. Aí quando viu-se numa situação difícil, que procurou, não tinha azeite de reserva, ou seja, não estava se deixando dominar pelo Espírito Santo. Eu quero te dar um conselho, jovem querido, coisa simples, que pode te ajudar nessa trajetória, nesse intervalo até o casamento, te ajudar a continuar queimando, o coração queimando de amor por Jesus e por sua volta. Desenvolva uma vida disciplinada na oração. No século XXI, nessa era de avanço tecnológico, de cada vez mais ofertas que nós temos, seja um homem ou uma mulher de oração. Outra coisa, para você manter a lâmpada acesa, ame esse livro, faça dele o seu livro de cabeceira, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Outra coisa, faça jejum, jejue. Outra coisa, confesse os seus pecados, confesse. O Espírito Santo está adornando a noiva. Talvez algum de vocês estão me assistindo agora, esteja com alguma situação de acusação de pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Vira para o Espírito Santo nessa caminhada e fala assim: oh, Espírito Santo, imaginemos Rebeca com o servo de Abraão. Olha, eu estou indo para o meu noivo, mas olha aqui meu vestido como é que está. Ele vai dar um jeito. Ele vai te vestir. Ele vai limpar o seu vestido, vai tirar suas rugas. O Espírito Santo vai fazer isso. Então, confesse seus pecados. Ande na luz. Sabe por quê? Afinal, o Espírito é santo. É só isso que Ele quer. Ele quer que você venha a se abrir e dizer: olha, eu estou indo, mas tem uma ruga aqui, e Ele vai dar um jeito. Porque Ele é santo e tem ciúmes e não aceita mistura. Queridos irmãos, o papel do Espírito Santo é revelar o noivo à noiva, de maneira que ela o ame cada vez mais, ame a sua vinda, deseje vê-lo face a face, assim como ele é. Portanto, durante a sua permanência aqui, no intervalo entre o noivado, compromisso que nós assumimos, e o casamento, nós, a noiva do amado noivo, deve vigiar para permanecer firme diante dos riscos, o risco da sedução das riquezas, concupiscência dos olhos, soberba da vida, tudo. A noiva deve cuidar para seguir amando o noivo, amando a sua vinda, deve cuidar para manter acesa aqui a chama, a lâmpada, o fogo do seu amor pelo noivo, por meio da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, dessa pessoa maravilhosa. Esse Espírito Santo que é poder da vida de Deus em nós, que é poder revestidor de Deus sobre nós e que é poder miraculoso de Deus através de nós. Eu falei também ali em Brasília, encerro aqui, não vou discorrer sobre esse assunto, de que a gente percebe que de fato a gente está vivendo os últimos dias dos últimos dias, e a iniquidade tem se multiplicado de forma assustadora, o pecado. E nesse intervalo, a gente está nesse intervalo com essa luta constante. E vou repetir uma coisa para vocês muito resumidamente. O problema, queridos, não é o aumento da iniquidade. Quando diz lá em Mateus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha que coisa. O que é que Paulo diz lá nos primeiros momentos da conversa? A todos quantos amam a sua vinda. Pois bem, a multiplicação da iniquidade vai fazer o amor de muitos se esfriar. E aí alguém pode pensar assim: meu Deus, então a gente está perdido porque a iniquidade só tende a multiplicar, então o amor vai se esfriar. Alto lá, dá uma segurada. É um fato que a iniquidade vai se multiplicar.
E o amor de muitos vai se esfriar. Mas o problema maior, queridos, não é o aumento da iniquidade. O problema maior é a diminuição da piedade. E eu quero terminar esse momento aqui nosso dizendo para você, o meu desejo é que, mesmo com a multiplicação da iniquidade, a piedade se multiplique na sua vida. Piedade aqui, que eu me refiro, é vida com Deus, devoção, contrição, oração, busca, quebrantamento. É vida religiosa no sentido positivo da palavra, né? Porque a palavra religião tem um sentido tão negativo hoje, né? Mas no sentido positivo de estar ligado, conectado com Deus por uma prática, por um exercício de realidades espirituais que nos conduzirá a queimar o coração e amar o noivo. Então, não tenham medo da multiplicação da iniquidade, mas tenham medo do distanciamento da piedade. Tenhamos medo, vou dizer, não só você, eu também. E vamos deixar esse amor crescer dentro de nós. Que esse fogo queime dentro de nós. Que essa lâmpada, que essa chama queime dentro de nós. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Que essa palavra possa te abençoar o coração. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. E breve nos veremos, se Deus permitir. Forte abraço para vocês, tá bom?